nós começamos o programa de hoje com um quadro que eu particularmente adoro, porque eu sei que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Hoje, segunda-feira, é dia de Amor Exigente aqui no Vida Melhor. E o Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda que se reúnem uma vez por semana durante 2 horas. O programa Amor Exigente está espalhado por todo o Brasil e também na América Latina e você pode participar de tudo sem custo nenhum. E para falar sobre a dependência química, eu recebo com muita alegria o Luiz Fernando Calduto. Tudo bem, Luiz Fernando? Bem, Mone, e você? Um prazer, obrigado, a gente já se conhece, já estivemos por cuidar das aqui. Plantinhas da Cláudia, né? E também por cuidar do Amor Exigente. É com muita satisfação. Tem também aqui a doutora Maria de Fátima Monteiro, tudo bem? Que vem bater um papo aqui com a gente. Então vamos nos sentar no sofá da Cláudia, que ela cedeu pra gente, disse pra gente vir aqui cuidar de tudo. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Este quadro que faz tanto sucesso e que eu particularmente adoro mesmo. Eu, quando criança, frequentava o Amor Exigente com a minha família. Eu morava lá em Votuporanga, no interior do estado de São Paulo, e nós frequentávamos e fazia muita diferença, dava muita força pra gente. Então aproveitar, Monielle, para mandar um abraço para o Amor Exigente de Votuporanga, não é? A nossa guida, a nossa Lolai querida, que está um pouquinho dodóizinha, e nós em oração para que ela melhore. O Amor Exigente de Votuporanga é muito amado pela Federação de Amor Exigente. Fantástico. E sobre o que nós vamos falar hoje tão importante, a doutora Maria de Fátima Monteiro, ela é neuropsicóloga e vem aqui contar muitas coisas pra gente do que acontece com o comportamento das pessoas que estão envolvidas com algum tipo de dependência química. É isso, doutora? Isso mesmo. Agradeço imensamente o convite, para participar do programa, porque é uma coisa que a gente já está um pouco acostumado de pensar que o álcool, o abuso do álcool, ele faz mal e ele faz mal para o corpo, né? É muito difundido, né, o quanto que ele acaba trazendo dificuldades orgânicas, mas é muito difícil a gente ter a oportunidade de falar as consequências que ele causa no cérebro das pessoas que estão fazendo esse uso abusivo e que estão à mercê dessa dependência. Né? E infelizmente acontecem, não é, Luiz Fernando? Isso, e é muito importante esse dia de hoje. Eu gostaria que vocês todos pudessem absorver as informações que a doutora Maria de Fátima tem para nos passar. É muito importante que nós, primeiro, tenhamos consciência que o álcool é droga, sim. Talvez a pior de todas as drogas. Padre Haroldo fala sem nenhum problema de que o álcool é a pior de todas as drogas. E que nós precisamos ter essas informações, o que ele causa no cérebro, os efeitos nocivos que ele traz no cérebro para as pessoas das mais diversas idades. Isso, doutora, como que a gente pode começar a perceber que uma pessoa que está fazendo um uso excessivo do álcool já está enfrentando problemas, falando realmente psicologicamente, no cérebro? Como é um esquecimento, é uma irritabilidade? Tem alguns sintomas que já dá para a gente perceber isso? Sim, principalmente eu acho importante a gente começar a falar um pouco dos adolescentes hoje em dia, porque o álcool ele é uma droga que é lícita e ele é praticamente aceito no meio familiar, né? Exatamente. No meio social, então ele é usado como um meio de se sociabilizar. Porém, hoje em dia, os adolescentes eles estão fazendo um uso muito precoce, né? Então, antigamente a gente via as festas de 15 anos, né? Então, seria aquela abertura para conhecer, né? Usar o álcool, a champanhe. Hoje em dia, não. Esse uso, ele está começando muito mais cedo, está sendo muito veiculado pela mídia, né? E hoje em dia é tido como se fosse a obtenção do prazer, né? A obtenção de você estar mais relaxado, né? Uma forma de você não ficar ansioso, de você poder até conhecer melhor as pessoas, né? E na verdade esse uso mais precoce, quanto mais precoce for na adolescência, mais efeitos ele pode causar, né? No cérebro, nas funções cognitivas que a gente tem. São habilidades que o cérebro tem de poder proporcionar a nossa
adaptação no meio, né? Adaptação na sociedade, na aprendizagem, ele possibilita a memorização, a atenção nas coisas que a gente está aprendendo, ele possibilita com que a gente tenha o controle das nossas emoções, a gente tem funções cognitivas que fazem com que a gente controle os nossos impulsos e os nossos pensamentos. Então, na medida em que o adolescente é exposto a esse uso precoce, onde o cérebro ainda está amadurecendo, principalmente no córtex pré-frontal, então ele está sujeito a uma vulnerabilidade dessas habilidades. Então, ao invés dele ir desenvolvendo, né, de uma forma normal, tranquila, né, como o desenvolvimento traz, então ele vai sendo atacado, esse desenvolvimento ele vai sendo cada vez mais fragilizado. E onde que a gente percebe isso, principalmente nos adolescentes? Nas dificuldades, às vezes, da aprendizagem. Então, o álcool, esse acúmulo, esse uso nocivo, ele vai deixando o cérebro cada vez mais fragilizado, vulnerável. Então, o adolescente precisa aprender, ele precisa da memória, ele precisa da atenção para ele poder adquirir esse conhecimento, né? E o cérebro vai ficando mais fragilizado, ele não consegue, às vezes, aprender da forma como ele poderia aprender. Isso vai dando prejuízos na escola, né? Fora. Eu até gostaria de fazer uma pergunta, doutora, se você me permite, Mariana. O programa é todo seu. Fique à Muito vontade. obrigado. No caso de um jovem que está se preparando para o vestibular, estudando bastante, eu o conheço, é um rapaz lindo, sentimentos bons, e está muito empenhado em entrar na faculdade de medicina. Mas todos os fins de semana bebe pesadamente. O que nós podemos dizer para esse rapaz, doutora? Então, é muito importante a sua pergunta, né? Porque, inclusive, para ele e para os pais saberem. Às vezes, o adolescente ou qualquer outras pessoas que venham a fazer o uso do álcool, ele pode não estar usando durante a semana, mas quando ele usa de forma pesada durante o final de semana, que a gente chama de binge, né, que é aquela carga excessiva do álcool em pouco tempo, e o organismo ele não consegue estar fazendo essa absorção, essa metabolização de forma adequada. Então, é uma agressão, né, que ele está sofrendo, é uma agressão ao cérebro que vai estar, com certeza, dificultando essa aprendizagem para ele. Então, toda aquela energia que ele poderia ter, aquela motivação para que ele pudesse estudar durante a semana, ele vai começar a sentir, né? Então, ele pode sentir um cansaço, ele pode sentir uma fadiga durante as aulas, a dificuldade de memorização dos conteúdos, depois de recordar os conteúdos que ele acabou de ler, inclusive. Então, isso é uma carga muito pesada, realmente, assim, fazer esse uso em binge, né, que a gente chama. Aquela famosa frase, né? Mas eu só bebo de fim de semana, não tenho problema nenhum. Bom, nós vamos agora ver o depoimento do Odair, que ele, junto com a esposa Marlene, estão segurando a barra de ter um filho dependente. Mas é sempre bom mostrar esses casais que estão unidos e focados em superar um dia após o outro, sem perder o amor. Vamos conferir. Meu filho um dia, aqui logo no começo aqui, foi na primeira internação dele, aí a gente começou a vir aqui, ele começou a vir, e ele falou para uma outra pessoa que era só ele que ia decidir parar ou não, entendeu? Então é só o adicto que decide parar ou não. Então, tá na mão dele 99% da situação. É uma coisa que a gente perde totalmente o chão. O casal, ele tem que ser, sabe, tem que existir um amor muito forte para que perdure na luta, entendeu? Porque é assim, a gente perde tudo, a parte financeira, a paciência, a crença,
apesar que a crença, eu acho que a crença a gente tem que, estou falando por mim, tá? A situação, quando aperta, você procura Deus. Então, é uma coisa que aconteceu comigo. Hoje eu estou melhor que ontem, tá? Eu estou mais assim, confiante. Eu tô mais assim confiante no que no decorrer da coisa. Eu fico pensando às vezes nas minhas noites de insônia. Eu fico pensando qual é o caminho, entendeu? Qual é o caminho certo, né? Então, eu até agora descobri alguns caminhos, né? Mas não assim aquele que é eficiente. Aquele seria aquele caminho que levaria à felicidade, entendeu? Que daria tudo certo. Ele pararia, voltaria tudo ao normal, como era há anos atrás, e a gente voltaria tudo como era antigamente. Então, a nossa esperança é o amanhã, entendeu? Como ela falou, hoje a gente viveu o hoje, agora amanhã a Deus pertence. Luiz Fernando, que depoimento bonito deste pai que está lutando pelo filho. E ele falou ali que procura qual é o caminho correto, que ele está tentando. E é justamente isso. Tem que ir buscando os caminhos, buscando orientação dos amigos, dos familiares, de Deus, para de repente encontrar qual é o correto. Isso mesmo. Primeiro agradecer a coragem, Dair, de você dar um depoimento na televisão. Não são todas as pessoas que têm esta coragem e essa espiritualidade de falar um pouquinho da sua vida para poder ajudar os outros. Nós não temos realmente uma receita pronta, ninguém tem, para sucesso em relação à dependência química, ao alcoolismo especialmente, que nós estamos falando hoje. Mas nós temos a esperança de ter um programa que funcione e que dá certo, que é o Amor Exigente, que nos ensina como devemos nos comportar não só como codependentes, o que nós não devemos fazer, facilitando que o dependente químico use drogas, e no caso dos dependentes químicos, que também vêm às nossas reuniões, o que eles precisam fazer para estar fortalecidos, jogar o sentimento de culpa fora, assumir que são gente e ter especialmente a coragem que é uma virtude de dizer, como diz o Padre Haroldo, uma só palavra, não vou usar mais. Mas às vezes, né, doutora, eles não estão em condições de dizer este não. Exatamente. Por conta própria. Nós estávamos conversando sobre isso, né? Exatamente. De uma ajuda, né? Como nós até estamos dizendo o tempo todo aqui, a ajuda seja dos familiares, dos amigos e de Deus. A gente vai lhe dar um recadinho rapidinho, enquanto isso você aí de casa, se quiser ir mandando suas perguntas, seus dilemas que às vezes vocês estão vivendo aí em casa, aproveita e manda uma mensagem para o nosso WhatsApp. É operadora 11 9 50 45 18 40. Vai mandando as mensagens enquanto isso. Bom, e agora a gente continua aqui o nosso bate-papo com Luiz Fernando Calduto, ele que é da Federação do Amor Exigente, e também a doutora Maria de Fátima Monteiro, que está aqui explicando muitas coisas para a gente do que o álcool causa no nosso cérebro e quais as dificuldades que isso pode... É imediato ou a longo prazo estes problemas que o álcool causa no nosso cérebro, que você disse nas funções cognitivas? Então, geralmente eles não são percebidos tão logo. Mas já estão causando problemas. Isso, então depende também, como a gente estava falando, do adolescente, do jovem, né? Como eles têm uma vulnerabilidade por o cérebro ainda estar em desenvolvimento, aparece mais rápido, né? E aparece muito, não só nas questões de escola, mas também no comportamento. Então, eles geralmente se afastam mais e é importante a gente entender
que nem sempre é aquele comportamento normal do adolescente, porque é a idade do adolescente. Às vezes confunde muito isso, né? Exatamente. Então, às vezes isso confunde os pais também. Nesse momento de buscar ajuda, mas será que isso está acontecendo a um momento, é só uma fase, né? Por isso, da importância deles serem hiper informados a respeito e acompanhar os filhos, né? Porque às vezes pode acontecer uma dificuldade com relação à autoestima, ao psicológico, bullying que a gente vê, e eles acabam indo para um momento de escape, que no momento é uma experimentação, e aquilo no organismo deles fazerem um efeito devastador, né? Prejuízo Então, tremendo. para os adolescentes, às vezes, e os jovens, essas alterações, elas vão aparecendo mais rápido, elas precisam ser percebidas, precisam ser investigadas, né? Porque às vezes não é só um momento, não é só uma fase. E também em outros momentos, os adultos também podem trazer outros prejuízos, né? Então, a questão do comportamento, de como você maneja os seus relacionamentos, de como você se comporta, né? A gente estava comentando muito essa questão que o pai falou, esse momento de decidir, ele vai decidir buscar o tratamento. Às vezes, esse avanço, né, dessa dependência, desse uso nocivo, ele já está tão avançado que a pessoa tem uma alteração cognitiva que a gente chama da crítica, do próprio julgamento, de como ela está, de como ela se porta com os outros, né? Sim. E ela acha que não tem absolutamente nada, que não está ocorrendo absolutamente nada. E a gente vê os prejuízos no trabalho, na família, com os filhos, né? Pulando, né? Todo mundo gritando para que ele peça ajuda. E, na verdade, são essas alterações cognitivas que já estão ocorrendo, né? Pois, Fernanda, é nessa hora que a família é muito importante entrar com tudo para ajudar essa pessoa que já perdeu aí a crítica, não tem noção de que realmente precisa de ajuda. Isso mesmo, nós poderíamos dizer até que esta ausência de crítica seria o que nós chamamos de negação. A pessoa nega, não, eu paro quando eu quiser, eu tomo só de fim de semana, e aí a família está vendo que as coisas estão acontecendo negativamente, ela precisa fazer o alerta, ela precisa ser o sinalizador, ela precisa ser essa crítica construtiva que tem que vir de fora. A pessoa muitas vezes não consegue sozinha dar conta de buscar um tratamento. Sabe que chegou uma mensagem aqui no WhatsApp, a pessoa não se identificou, mas o DDD é 21, talvez ali no Rio de Janeiro, e essa mulher está dizendo: boa tarde, o pai das minhas filhas é alcoólatra, ele não fala coisa com coisa, fala sozinho, não lembra o que falou no dia seguinte. O que você acha que é isso, doutora? Então, obrigado pela participação dela, ajuda muito a esclarecer essas dificuldades, né? Então, principalmente, a pessoa ela precisa buscar ajuda, né? Um amor exigente, para ela obter mais informações, e ela tem que, de qualquer forma, buscar esse apoio para conseguir levar o seu marido a uma assistência médica, né? Porque essas alterações de não conseguir elaborar o pensamento, de não conseguir trazer as palavras, às vezes não é só naquele momento que a pessoa bebe que ela fica transtornada, né? O uso abusivo e prolongado do álcool, ele vai degenerando esses pontos nervosos, né, que a gente tem, essas células nervosas que nos possibilita esse engajamento na vida, nos relacionamentos. Então, quando a pessoa começa a ter esse transtorno de forma visível, né, é hora de buscar ajuda de um médico de forma Tem retorno urgente. isso no cérebro? Eu consigo voltar o que já foi destruído? Olha, com o tratamento adequado e quanto mais precoce, isso pode se reverter, né? Agora, a gente tem muita preocupação com a questão do binge, Sim. né? Que ele aumenta o potencial, o álcool aumenta o potencial absurdamente de qualquer outro tipo de transtorno que você possa ter, desde depressão, ansiedade
ou um transtorno de déficit de atenção, as mulheres hoje que também às vezes se sentem mais sozinhas, né, e buscam às vezes essa sociabilização por meio do álcool, isso é uma coisa muito preocupante, né, porque isso vai se tornando um hábito, e o hábito para o cérebro, ele vai entendendo de que aquilo, como obtém um certo prazer, um certo alívio, ele tem que ser repetido, né? E psicologicamente isso é reforçado, né? Inicialmente todo mundo sente o efeito positivo do álcool, que é o relaxamento, a descontração. E é isso que parece que fica lá, né? Que fica lá na memória, né? Então, sempre que eu tenho um desconforto, ou eu tenho uma briga, ou eu tenho uma chateação no trabalho, eu vou poder relaxar através desse uso. Infelizmente, né? faz uso. Infelizmente. Chegou uma outra pergunta aqui, a pessoa diz: boa tarde, eu quero saber como que eu faço para convencer o meu marido a frequentar um grupo, porque ele é usuário de cigarros de maconha e agora ele também está bebendo, parece que desistiu da vida. Como posso ajudá-lo? Sou Suziane e falo de São Paulo, na Zona Leste. Onde encontrar este grupo? Muito bem, na Zona Leste nós temos 2 grupos no Tatuapé, temos um grupo em Ermelino Matarazzo. Você pode buscar qualquer endereço de grupo no Localiza-E, no site do Amor Exigente, que é o amorexigente.org.br, Amor Exigente, tudo junto. Vá, busque essa informação, não fique só. É muito importante que você encontre quem possa te apoiar e quem possa trazer uma esperança para você sair dessa situação difícil. Perfeito. Olha, tem muitas mensagens chegando aqui no WhatsApp da Rede Vida, porque esse assunto toca muitas pessoas, seja quem está passando por esse problema de dependência química, alcoolismo, ou se tem alguém em casa. Então você também pode aproveitar e mandar a sua mensagem. Operadora 11 9 50 45 18 40. Chegou uma pergunta aqui, doutora, também não tem o nome, mas DDD é 27 e pergunta: o alcoolismo é hereditário? Então, só queria aproveitar. Aproveite, fique à vontade. A outra participação, né? Porque é muito importante a família quando traz essas observações para o Amor Exigente, né? Então ela fala: parece que ele desistiu da vida. Sim. Então, a gente pode investigar isso. É uma depressão, né? O que está ocorrendo? E às vezes o álcool, ele atinge essas áreas cerebrais, essas áreas frontais, que vão deixando a pessoa mais apática, sem vontade, né? E a vontade não é só um aspecto psicológico, ele também faz parte dessa energia que a gente tem. O nosso cérebro, ele foca a nossa energia para alguma determinada ação, né? E quando eu preciso buscar um tratamento, ou quando eu preciso ter a vontade de parar de beber, eu não consigo. Por quê? Porque essa área, né, ela não consegue recrutar essa energia, essa iniciativa para então buscar ajuda. Então essa é uma outra situação que também ocorre e que foi ótimo que ela participou, né, e trazendo isso, porque às vezes não é a pessoa que não tem vontade, ela não tem condições de recrutar essa vontade. Não tem mais condições realmente neurológicas de fazer isso. E a outra pergunta, doutora, se o alcoolismo é hereditário? Existem estudos que apontam, né, com certeza, de que o alcoolismo, ele tem essa hereditariedade. Então, as pessoas que têm na família já, elas têm um risco maior, vamos dizer assim, de desenvolver. Mas é uma questão genética. Então, a genética, ela sempre é distribuída entre o pai e a mãe. Então, a gente não consegue afirmar, né, que todos os filhos, por exemplo, vão ter essa fragilidade. Mas essa fragilidade, ela realmente existe. É importante ficar atento, então. Em relação, doutora Maria de Fátima, à medicação que as pessoas tomam e fazem associação de álcool com essas medicações. A gente que é leigo sabe que se estiver tomando antibiótico não pode beber porque corta o efeito do antibiótico. Mas a gente recebe no grupo muitas pessoas que tomam antidepressivo, que tomam remédios para transtornos de afetividade, bipolar e acabam fazendo um uso social de álcool, às vezes até abusivo. Pessoas já na terceira idade, pessoas que já têm comprometimento cerebral. O que nós podemos dizer para essas pessoas, doutora? Então, é importante entender que, assim, não é que é uma restrição social
né, que as pessoas, se você tomar um remédio não bebe, vai fazer... Não é uma questão só de uma restrição ou de uma imposição social, é que realmente o álcool, ele tem um efeito potencializador, né? Se a pessoa tem uma depressão, ela vai desnivelar e vai ter mais susceptibilidade de adoecer. A pessoa tem uma ansiedade, ela vai desregular essa emocionalidade. Se a pessoa ela tem uma outra disfunção orgânica, seja diabetes ou uma pressão alta, o álcool ele vai propiciar com que o organismo esteja cada vez mais frágil, cada vez mais vulnerável a qualquer outro tipo de doença ou de transtorno que ele tenha, inclusive o transtorno bipolar, né? E o álcool, ele potencializa muito, né, esses desníveis emocionais. Então, a pessoa pode ficar mais agressiva, pode ficar mais impulsiva, né? Ela pode, não tem condições de regular realmente o humor fazendo esse uso de medicação e álcool. Doutora Maria de Fátima Monteiro, ela que é neuropsicóloga, mestre em Ciência da Saúde pela Unifesp, trabalha na Clínica Alamedas, veio aqui gentilmente ao Vida Melhor nessa segunda-feira trazer todas essas informações. Muito obrigada, viu, doutora? Nosso tempo, infelizmente, é uma delícia ficar aqui conversando, né? Ajudando as pessoas, respondendo as perguntas no WhatsApp. Chegam tantas mensagens. Eu até queria aproveitar para você, Luiz Fernando, também agradecer muito e que vocês aproveitassem este momento para fazer as considerações finais para as pessoas que estão lá em casa. Primeiro, uma boa semana para você. Muito obrigada. Nessa árdua tarefa de substituir a nossa querida Cláudia. Eu vou me divertir bastante aqui, isso eu garanto. E depois dizer para você que nós tivemos este mês um probleminha com a edição da nossa revista E, a revista do Amor Exigente, porque tivemos o congresso, não houve tempo para que ela chegasse, teve a greve dos Correios, não houve tempo que ela chegasse na sua casa ainda. Mas, em função disso, ela está aberta no site do Amor Exigente. Então, se você quiser ler a revista, principalmente você que é voluntário, coordenador de grupo, que precisa do conteúdo da revista para fazer as reuniões, ela está aberta. Entre no site www.amorexigente.org.br, revista AE, e você vai poder ler toda a revista do mês de maio no nosso site. E também fazer um convite especial para que você reserve a data, 22 de julho, será o primeiro curso nacional de Amor Exigente, será um sábado só aqui na cidade de São Paulo. Então, 22 de julho, teremos um curso de Amor Exigente para você se aprofundar no conhecimento deste programa que funciona, dá certo e salva vidas. Perfeito. Olha só, vou aproveitar para passar os contatos aqui. Se você precisa de mais informações sobre Amor Exigente, é só entrar na página que é amorexigente.org.br. Lá tem todas as informações. Você pode entrar em contato pelo telefone, operadora 19 3252 2630. Tem o e-mail também, fale conosco, @amorexigente.org.br. A doutora Maria de Fátima Monteiro, como eu já disse, trabalha na Clínica Alamedas e temos também o site da clínica, clinicaalamedas.com.br, ou o telefone, operadora 11 3062 9516. Muito obrigada, viu? Obrigada. Adorei, queria ficar aqui a tarde inteira, mas a Cláudia preparou um monte de coisas, então vamos seguir com o programa. Muito obrigada, Muito obrigada viu? também. Força, fé e alegria. Vamos lá, força, fé e alegria nessa segunda-feira e nessa vida que a gente precisa seguir, independente das batalhas, não é mesmo?